Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma segunda-feira para estudar a Bíblia e na semana passada não consegui gravar para os irmãos. Vou tentar gravar 2 aulas hoje, então você pode assistir essa que é a primeira, depois você assiste a outra, tá bom? Mas vamos lá, não vamos desistir não, vamos até o fim. Vamos para o capítulo 8 e o capítulo 9 hoje, 2 capítulos importantes que falam sobre milagres. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado também, ó Deus, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um que está conosco e que também, ó Deus, possa aproveitar bastante, aprender bastante e que a Tua Palavra, como sempre, ó Deus, usada pelo Teu Espírito Santo, possa impactar a vida de cada um. Essa é a oração que fazemos e fazemos juntos aqui, fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom. Bem, meus queridos, então abra sua Bíblia aí no capítulo 8 de Mateus. Nós já estudamos as últimas aulas do Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, com ensinamentos maravilhosos. A gente podia andar muito nele ainda, mas não dá para a gente fazer tudo, né? Quem sabe a gente faz uma pós-graduação de Mateus posteriormente. Mas vamos lá, capítulo 8 de Mateus. Você tem a sua Bíblia aberta e nós vamos começar a ver aqui o primeiro milagre que acontece com que Jesus realiza logo após o Sermão do Monte. Acompanhe a leitura, eu vou ler os versículos de 1 ao versículo 4, que é a história do leproso que vai ser purificado. Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4 diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunha. Uma história muito interessante, talvez você que está me ouvindo já leu, já ouviu falar sobre ela. Bem, a gente precisa citar algumas coisas. Leproso, lepra era uma enfermidade muito terrível, é terrível hoje também, mas também para a nação de Israel era terrível. Inclusive a lepra muitas vezes era comparada à situação de pecado na nação de Israel. E de uma certa forma Jesus também está usando esse momento para comunicar algumas coisas para aquela nação e certamente para mim e para você também. Bem, coisas interessantes aconteceram. O leproso chega até Jesus, né? Ele chega até Jesus aqui no capítulo 8, depois que ele desceu do monte, né? Ele chega até Jesus, uma multidão estava perto dele, e um leproso então se aproxima no verso 2, e o que ele faz? Ele o adora de joelhos, ele se ajoelha e adora o Senhor. Que atitude desse leproso, né? Que nós podemos aprender muito com ele. Ou seja, nos colocar de joelhos. Quantas vezes nós fizemos isso, ou há quanto tempo nós não fazemos isso? Quanto é importante se colocar de joelho. Ele já estava demonstrando aqui humilhação diante do Senhor, e isso é uma atitude importante. E olha a frase que ele diz aqui, que é extremamente significativa, importante: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. É impressionante, isso mostra um coração daquele homem que primeiro ele sabia quem era Jesus, ele sabia diante de quem ele estava, e não só da capacidade do poder, mas também da soberania. E é por isso que ele disse: se quiseres. Ele não fez um pedido de imposição, ele fez um pedido reconhecendo a soberania de Deus. Se quiseres, não se puderes, porque ele sabia que ele podia. Se quiseres, ele estava debaixo da vontade soberana de Deus. Que atitude importante deste homem. E Jesus chega para aquele homem e toca nele, coisa também impressionante. Ninguém tocava um leproso. Qualquer pessoa que se tocasse um leproso se tornava imundo como ele. Eu não sei se você sabia, mas
todo homem que era qualificado como leproso ou tocasse um leproso, ele teria que se separar da sociedade. Tinha a vila dos leprosos. Os leprosos tinham que ficar naquela vila. Os leprosos não podiam ficar junto com todo mundo. Esse homem vai na presença de Jesus, coloca a sua fé, dizendo se quiseres, né? Reconhecendo o poder e a soberania de Jesus, e depois Jesus toca nele. É impressionante. Jesus toca nele para mostrar para aquelas pessoas que ele tinha o poder, não somente de curá-lo, mas também de purificá-lo. Jesus não se tornou contaminado, pelo contrário, o toque dele purificou. Isso é uma coisa maravilhosa. O toque de Jesus purifica. Jesus não é contaminado pelo pecado, pelo contrário, ele purifica. Quando Jesus toca, há purificação. Por isso que é importante nós buscarmos a Jesus. Ele tem o poder de purificar. Ele tem o poder de transformar aquilo que é imundo em limpo, aquilo que é pecaminoso em santo, em puro. Esse é o poder de Jesus. E imediatamente a Bíblia diz que a lepra saiu. Ele se tornou purificado. Agora, interessante que Jesus dá uma ordem para aquele homem. Ele fala, não conta para ninguém. Por que será que Jesus disse isso? Será que Jesus não queria que houvesse testemunho? Sim, se nós olhamos para a Bíblia, e Jesus nos orienta tanto a testemunhar os milagres dele, a testemunhar a capacidade que ele tem. Por que Jesus não quis, não fez uma orientação àquele homem? Conta para todo mundo o que está acontecendo e diga a quem o fez. Não, ele diga, não conte para ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote e ofereça a oferta que a lei de Moisés pede. Por que Jesus pediu isso? Qual seria o problema de ter contado para outras pessoas? Preste atenção. Jesus sabia o que poderia acontecer se o sacerdote soubesse antes que aquele homem lhe apresentasse a eles. Logo aqueles sacerdotes iam olhar, não, você não está totalmente limpo, não, olha, tem alguma coisinha aqui ainda, pode voltar lá, não, está tudo errado. Eles não iam dar provas, mas uma vez eles confirmando, eles não podiam voltar atrás quando se contasse quem fez o milagre. Entendeu? Ou seja, Jesus falou para ele, vai-se e apresente ao sacerdote. O sacerdote ia olhar para aquele leproso, ia verificar que ele estava limpo, ia declará-lo limpo, pedindo então que ele fizesse a oferta, declarar limpo, oferta de sacrifício, né? Declarar limpo e depois, mas o que aconteceu com você? Ele ia dizer, alguém me tocou. E esse alguém é Jesus. Ele ia poder dizer quem era. E os sacerdotes não podiam negar uma vez, eles mesmos confirmando que aquele leproso estava totalmente purificado. Muito bom. Continuando aqui, só para você perceber, quando você olha o texto paralelo de Mateus, lá em Marcos, no capítulo 1, você vai perceber que o homem não deu importância ao aviso de Jesus, e isso vai acabar trazendo incômodo para Jesus. Só para você ver aqui, vou ler aqui, Marcos capítulo 1, versículo 45, diz assim, ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Ou seja, deu problema para Jesus pelo fato de ele ter contado para todo mundo, né? Porque ele não guardou aquele segredo, ou seja, ele não fez a orientação que Jesus tinha dado a ele. Então esse é o primeiro, e presta atenção, o primeiro é o leproso, uma pessoa que a sociedade judaica não queria ter relacionamento. Jesus vai e toca aquele homem e purifica. Segundo, verso 5 até o verso 13, é o servo de um centurião. Aqui você olhando, 5 ao 13, eu vou ler a passagem.
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Bem, antes de eu falar aqui, deixa eu só dizer uma coisa da cura do leproso, que eu acabei esquecendo de dizer para os irmãos. Por que Jesus pediu para ir até o sacerdote? Porque a única pessoa que podia considerar ou que podia declarar limpo um leproso era o sacerdote. Todo leproso tinha que, estava fazendo tratamento, passando aquele período, ele via que a sua pele estava boa, ele ia até o sacerdote: estou limpo, sacerdote. O sacerdote olhava para ele: está limpo, pode voltar para a sociedade. É por isso que Jesus pediu para ele lá. O único que podia considerar limpo era o sacerdote. Então vá, se apresente antes que ele saiba, para que ele não declare limpo, só porque ele ficaria sabendo que foi Jesus quem tinha feito aquele milagre. Bem, vamos falar agora do centurião. Quem era centurião? Centurião era um soldado romano que comandava uma companhia de soldados de 100 pessoas. Por isso, centurião. O centurião era um romano, não era um judeu. Agora, presta atenção. Primeiro, Jesus toca um leproso, que o judeu não queria saber. Agora, Jesus vai atender um centurião, que o judeu também não queria saber dele. Jesus sempre atendendo pessoas que eram menosprezadas pela sociedade daquela época. Isso é uma coisa muito importante para a gente perceber. Bem, aquele centurião pede para ele curar um servo dele. E Jesus diz para ele: espera um pouquinho que eu já vou lá. Ele fala: não, você não precisa ir lá não. Aliás, eu nem sou digno de receber você debaixo do teto onde eu moro. Pelo contrário, só diz uma palavra, porque eu sei o que é autoridade. Olha só que fé que esse centurião tinha no poder da palavra de Jesus. Ele sabia que se Jesus dissesse alguma coisa, a ordem seria dada e aquela enfermidade sairia. E ele faz uma comparação: eu sei que é isso. Eu também tenho, olha só o que ele diz aqui: eu também tenho servos sobre o meu comando. E eu digo para ele: faz isso, ele faz, vai aqui, ele vai, vem lá, vai cá. Ele sabe disso. E ele diz: eu sou homem sujeito à autoridade, quando alguém me pede uma coisa, eu faço. E eu também tenho servos que eu peço para eles: fazem isso, faz aquilo, e eles fazem. É só dizer, tem que fazer. Ou seja, quando tem uma autoridade, aquele que está debaixo da autoridade, quando ela diz, ele tem que cumprir. O Senhor tem autoridade sobre a enfermidade. Então é só o Senhor dizer. E quando ele fez essa declaração, Jesus fala: eu nunca vi fé tão grande na nação de Israel. Por isso que ele faz uma declaração que algumas pessoas talvez não entendem. Ele faz uma declaração aqui no versículo 11. Depois que ele se admira da fé daquele homem, que ele não tinha visto na nação de Israel, no verso 10, olha o verso 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora. Serão lançados fora nas trevas e experimentarão choro e ranger de dentes. Que coisa! Quem que são essas pessoas
que virão de todos os lugares, gentios. Gentios, aquilo que não é judeu, não é o povo judeu. Quem que são os súditos do reino aqui? São os judeus. O reino dos céus, Jesus veio apresentando para os judeus, mas os judeus não estavam aceitando o reino. Então não estavam aceitando Cristo e o seu reino. Então ele está dizendo, virão gente de todos os lugares, gentios, e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os súditos, os judeus, por não crerem, obviamente não crerem, vão ser colocados para fora, experimentarão choro e ranger de dentes. Ou seja, perdição. Olha só que coisa importante. Talvez alguns judeus, talvez não, com certeza alguns judeus naqueles dias, eles consideravam a sua linhagem judaica muito importante e se achavam que teriam o reino dos céus para si só pelo fato de serem judeus. Jesus está dizendo, não. Pelo contrário, muitos que não são judeus vão crer no Cristo, vão crer no Messias, vão crer como esse aqui, esse centurião romano. E vão crer e vão entrar, vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus e celebrar a vitória. Você percebeu aqui que o mais importante de tudo é crer. Talvez alguns frequentam igrejas e acham que só pelo fato de frequentar a igreja, seus pais frequentaram, tem toda uma linhagem de cristão, acho que por isso já vão para o céu. Já vão se assentar à mesa no reino dos céus. Não precisa crer. Crer que Jesus é o único que pode libertar, salvar, como esse centurião cria. Como creu o leproso. Crer que ele é o único que pode salvar, que pode libertar a nossa vida. Então, Jesus disse àquele centurião, vá como você creu. E assim acontecerá. E na mesma hora, o servo dele foi curado. E ele foi curado, porque o centurião creu. Agora nós chegamos numa parte muito, muito importante. E às vezes muito difícil também de as pessoas entenderem. Alguns, ao meu ver, fazem uma interpretação equivocada desse texto. Quero que você preste atenção. Versos 14, 15, 16 e o 17, certo? Nós estamos aqui no 14, 15, 16, 17. Acompanhe aqui a leitura que eu farei dessa passagem. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Bem, deixa eu falar um pouquinho primeiro sobre a sogra de Pedro. Então, ele falou da cura de um leproso, da cura do servo de um centurião, um romano, agora de uma mulher. Eu sempre brinco aqui, né? É uma sogra, né? Olha, Jesus tem uma compaixão de uma sogra, né? Brincadeira, eu tive uma sogra maravilhosa na minha vida, minha segunda mãe. Mas aqui ele cura uma sogra. Sogra de Pedro, já mostra que Pedro era casado, foi casado. Sogra de Pedro, uma mulher. Deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma coisa que o judeu não se associava, era leproso, não. Gentil, não. Mulher, também não. O judeu não tinha um cuidado com a mulher, desprezava a mulher de uma forma muito terrível, infelizmente. E aqui Jesus se dirige a esta mulher, toma pela mão quando ela estava com febre, e imediatamente a febre a deixa, e essa mulher passa a servi-lo. Ou seja, vai lá e faz talvez alguns quitutes para ele comer. Estava ali, bem. E a Bíblia diz que ao anoitecer foram trazidas muitas pessoas para eles. E ele diz aqui quem são elas. Muitas pessoas com problemas de possessão demoníacas. Muitas pessoas com problemas de enfermidade. Ele expulsa os demônios
daquelas pessoas que estavam endemoniadas e cura as enfermidades de todos. E aí Jesus, aqui, o evangelista Mateus faz uma declaração importante. Ele diz, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Aonde está essa profecia? No capítulo 53 de Isaías, especialmente no versículo 4, quando ele faz uma declaração aqui, presta atenção. Ele fala, e ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si levou todas as nossas doenças. E eu tenho ouvido algumas pessoas dizer que quando você está enfermo, você pode declarar que a enfermidade vai embora porque Jesus já levou as nossas enfermidades. Bem, eu preciso dizer aqui, explicar. Talvez eu precisaria de mais tempo, mas vou tentar explicar em alguns minutos aqui para vocês. Bem, quando você olha essa passagem, eu preciso afirmar, realmente aqui é enfermidade física. E para Jesus ser qualificado como Messias, ele precisava levar enfermidades físicas, ou seja, curar pessoas. Era um requisito importante para o Messias. Quando você olha o Velho Testamento, você percebe isso, que no Velho Testamento fala sobre isso, aqui no capítulo de Isaías 53, no capítulo 53 de Isaías, no verso 4. O Messias, para ser Messias, precisava levar enfermidades. E você vai perceber nos evangelhos que todas as pessoas que foram a Jesus foram curados. Eu não estou dizendo que todos do tempo de Jesus foram curados. Eu estou dizendo que todas as pessoas do tempo de Jesus que foram a ele foram curados. Jesus não negou cura para ninguém. E ele fez isso para comprovar a sua autenticidade messiânica. A prova de que ele era o Messias prometido. Ele era o Salvador prometido. Porém, eu preciso dizer que esta profecia de Isaías 53, versículo 4, ela tem duplicidade profética. Que é isso? Ela tem uma interpretação e outra duplicidade. A primeira interpretação está aqui no versículo 17 de Mateus 8. Ele realmente levou sobre si as enfermidades físicas daquela época para que comprovasse o seu poder messiânico, o seu poder que ele tinha que comprovar que ele era o Messias prometido para Israel. Certo? Agora, olha aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Anote aí com bastante clareza. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Meus irmãos, essa também é uma citação do profeta Isaías. No original são as mesmas palavras. O que eu estou querendo dizer? Que na cruz do Calvário, o que Jesus levou foram doenças espirituais. Ele levou enfermidades espirituais. Ele levou no madeiro, na cruz do Calvário, ele levou os meus pecados e os seus pecados. Na cruz do Calvário, ele perdoou pecados. Talvez você está perguntando, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que Jesus não cura mais? Não estou querendo dizer isso. Você pode olhar nos evangelhos, nas epístolas, que Jesus continua curando. Mas a profecia de levar sobre o madeiro as nossas enfermidades físicas, não, essa não é. Quando ele diz aqui, no versículo 17 de Mateus 8, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é durante o ministério dele. Durante o ministério de Jesus, para que ele provasse que ele fosse o Messias, ele teria que levar doenças físicas, curar. Então ele curou todos que foram a ele. Pastor, o que acontece hoje? Eu não devo mais orar por cura física? Deve. Jesus cura, continua curando. Ele faz as curas físicas. Mas eu não posso pegar essa profecia e dizer que eu não posso mais ficar doente. Ele levou sobre si todas as enfermidades. Essa não é uma interpretação correta, ao meu ver. Certo?
Sim, ele levou as doenças físicas naquela época. Ele cura hoje, quando ele quer, do jeito que ele quer. Certo? Tem servo de Deus que morre de doença hoje. Servos abençoados. E tem servos de Deus que Deus cura porque ele quer que ele cura. Tem servo de Deus que ele cura a doença, chega uma hora que ele não quer mais curar, porque não é vontade dele e a pessoa morre de enfermidade. Talvez você conheça alguns, eu também conheço. Homens de Deus que morreram por doenças físicas. Homens e mulheres, né? De forma genérica. Certo? Na cruz do Calvário, ele levou todos os meus pecados e todos os seus pecados. Ou seja, ele perdoou. Quando ele fala levou, ele levou sobre si todos os nossos pecados, perdoando todos os nossos pecados. Certo? Cruz do Calvário, enfermidades espirituais. Durante o seu tempo aqui na Terra, enfermidades físicas. Certo? E hoje ele cura quando ele quer, do jeito que ele quer. Tá bom? Depois, se você quiser conversar comigo sobre esse assunto, você pode me ligar, bater papo sobre isso, tá? Mas vamos continuar. Eu não quero aqui desestimular ninguém para continuar orando por cura, porque ele cura. E eu creio na cura, certo? Eu creio na cura física. Eu creio que Jesus faz isso hoje. Ele faz para seu propósito, para a glória dele, para despertar pessoas, para fazer a obra dele, para despertar pessoas com tantas coisas, né? Pessoas não crentes, pessoas crentes, ele desperta, ele faz isso quando ele deseja, tá bom? Muito bem, verso 18 ao 22, ele daqui a pouco vai voltar em enfermidades físicas, ele vai continuar fazendo, mas aqui no verso 18 ao 22 é uma entrevista com possíveis seguidores de Jesus. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Bem, vamos lá falar sobre uma entrevista com possíveis seguidores de Jesus. Jesus começa aqui a falar com pessoas que estavam querendo segui-lo, né? Então nós temos aqui um escriba. Jesus estava aqui com a multidão ao seu redor, deu ordem para atravessar o mar, não é? Está aqui no versículo 18, e no versículo 19, então o mestre da lei aproximou-se, um escriba, o mestre da lei, doutor da lei, se aproximou dele e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Pouquíssimas pessoas desse grupo de escribas, dessa seita de escribas, se inclinavam para seguir a Jesus, pouquíssimo. E esse é que se oferece para seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Jesus de forma permanente. E Jesus diz aqui um termo que todos os judeus entendiam, né, realmente, né? Quando ele diz aqui no versículo 19, versículo 20, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Primeiro, ele usa um termo aqui, Filho do Homem. O termo Filho do Homem, todo judeu sabia que se referia a Jesus, ao Messias, ao Messias. Por que ele sabia o que se referia? Porque quando Daniel, lá no capítulo 7, versículo 13 e 14, você pode ler depois, é uma profecia. O Messias seria denominado de Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão para o judeu, uma expressão messiânica. Então, quando Jesus disse aqui, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça, o judeu estava sabendo que Jesus estava aqui trazendo para si a profecia de que ele seria o Messias. Mas ele diz aqui que as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos. Ou seja, se vocês estão me seguindo na expectativa de ter algum retorno para si, esquece. Seguir ao Messias não é sinal de retorno material. Naquela época, o judeu tinha em mente de que alguém que fosse
um seguidor do Messias, um judeu autêntico, seguidor, teria prosperidade material. E infelizmente alguns aqui também estão achando que o seguir a Cristo traz a nós um retorno de prosperidade material. Então não tem nada a ver. Eu não estou também querendo dizer que Jesus não abençoa materialmente. Abençoa, eu sou prova disso e talvez você que está me ouvindo também são prova. Deus sustenta, Deus realmente faz milagre para o servo de Deus. Mas não é sinal de prosperidade o resultado de seguir a Cristo. Não significa que se alguém serve a Jesus não passa, vou usar uma expressão que talvez você entenda, aperreio, né? Perrengue de financeiro, duro, fica duro, passa. Às vezes uma má administração sua, financeira, minha, a gente passa apertado. Então, seguir a Cristo não é sinal de prosperidade material, certo? Não tem a ver com isso, está aqui o sinal, né? Que ele diz aqui, os olhos dos céus têm ninhos, mas os filhos do homem não tem onde reclinar a cabeça. Paulo passou por apuro, você vai lembrar lá, eu aprendi ter muito, mas aprendi também a viver com nada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter muito, posso ter nada, lá em Filipenses capítulo 4. Então o servo de Deus também pode passar apertado. E eu conheço alguns que já passaram, e eu também já passei, certo? Eu não estou dizendo que passar apertado também não é um sinal de má administração minha e sua, também é. Mas aquele homem queria seguir a Jesus para ter não, fica à vontade, pode vir que você vai ter tudo. Né? Queria ter um resultado financeiro, não é seguir a Jesus, não é isso. Mas olha aqui o verso 21. Outro discípulo disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Tem alguma coisa errada de sepultar o pai? E aí Jesus responde, siga-me, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Porque parece que Jesus foi tão duro, né, com aquele interesse daquele homem, né? E apenas ele ali sepultar o pai, qual era o problema disso? Primeiro, qual era a prioridade dele? Deixa primeiro eu cuidar de tudo aqui. O pai dele não tinha morrido, porque se o pai dele tivesse morrido, não estava lá batendo papo com Jesus. Isso é a primeira. Então não é que o pai dele estava lá no caixão, só vou lhe sepultar. Não, Jesus até ia com ele. Esse não era o problema. Ele queria terminar aqui, ficar, esperar. A prioridade dele era outra. Jesus disse, não deixe que os mortos sepultem seus mortos. Não era que esse homem estava morto. Não, deixe que aqueles que não têm interesse, né, não têm interesse em Cristo, no Messias, deixe para lá. Coloca prioridade nas coisas do reino. É isso que Jesus estava querendo dizer para esse homem. Então alguém que quer seguir a Jesus, ele declara, eu quero seguir, mas não tem prioridade no reino. A prioridade é em tantas outras coisas. A pergunta certa para esse homem aqui que a gente pode fazer, aqui na interpretação, é aonde está o teu coração, qual é a tua prioridade? E essa é uma coisa que eu e você também temos que pensar. Onde está a nossa prioridade? Do escriba estava nas finanças, no retorno. No outro discípulo aqui estava nas suas prioridades, nos seus planos, nas suas vontades. Então, quando a gente quer seguir a Jesus, mas a gente coloca condições para Jesus. Deixa eu fazer primeiro o que eu quero, depois eu faço o que o Senhor quer. Não tem negócio. Né? Seguir a Jesus tem que ser a prioridade daquele que quer ser discípulo de Jesus. Fazer a vontade de Jesus tem que ser prioridade para aquele que quer ser discípulo de Jesus. Eu não posso dizer para Jesus, ó Senhor, eu vou te seguir, mas se o Senhor fizer isso e isso para mim, eu te sigo. A prioridade desse homem era outra. Certo? Vamos continuar aqui. Eu estou quase caminhando para terminar esta aula, tá bom? Verso 23 ao 27. Entrando ele no barco, seus discípulos, o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o mar, até os ventos e o mar lhes obedece? Meu querido irmão, olha só que coisa, essa história podia ficar aqui, você já deve ter lido, interessante. Jesus estava no mar, pediu para atravessar, entrar no barco, quando estava lá no meio do mar, o mar da Galileia, não é um mar, o mar da Galileia se chama Lago de Genezaré, não é? É um lago, só que o mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, é bem abaixo do nível do mar, tem montanhas em volta, e essas montanhas fazem com que o vento canalize, e dão tempestades, e aquele lago que é tão grande, às vezes parece mar, dá onda, dá bastante movimento nele, né? O mar da Galileia está a 212 metros abaixo do nível do mar, e com montanhas em volta, então daria bastante esses ventos. Então quando ele estava lá no meio, deu uma tempestade, Jesus dormindo no barco, os homens tentando ajustar as velas, fazer alguma coisa para sair daquela tempestade. Quando eles viram Jesus dormindo, e aí foram acordar: Jesus, o senhor não se importa que nós estamos morrendo aqui? E Jesus disse: vocês são homens de pouca fé. Jesus estendeu as mãos e acalmou o vento e o mar, né? E eles perguntaram: quem é este que até o mar lhes obedece? Até o vento e o mar lhes obedecem. Primeiro, esse Jesus é o Messias, o prometido. Se você olhar no Salmo 89, versículo 8 e 9, você vai ver lá que nesse Salmo diz que aquele que viria, ele teria controle sobre os ventos e as tempestades. E Jesus está provando aqui que ele era o Messias prometido, acalmando aquela tempestade. Mas tem muitas lições importantes aqui, mas eu só quero dar uma para vocês aqui. Jesus está dormindo no barco, mas ele está no barco. Às vezes parece que ele está dormindo na nossa vida, mas o importante é que ele esteja. O importante é que a gente saiba que Jesus está conosco, que nós já entregamos nossa vida e ele faz morada em nós. Porque não importa a tempestade, e não importa se ele está acordado dormindo, não importa que ele esteja conosco. Que essa é a importância. Jesus estando conosco, mesmo o barquinho, no meio da tempestade, vai tudo bem. O final vai sempre ser bom. Jesus sempre vai cuidar de nós. Certo? Só para terminar aqui o nosso capítulo 8, a nossa aula de hoje, de agora, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu redor 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E eles disseram: vão. E eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se a precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Que coisa, né? Uma história que talvez você conheça. Jesus atravessa o mar, chega numa região chamada Decápolis e chega numa cidadezinha, numa regiãozinha chamada Gadara ou Gerasa. Você pode ler, tem versões que colocam uma ou outra. E ele chega lá, tem um endemoniado, 2 endemoniados. E eles perguntaram: Jesus, o que vieste fazer? Vieste nos atormentar antes do tempo. Ou seja, os demônios sabem que há um fim de tormento eterno para eles. Por isso que eles disseram: será que você veio acabar conosco antes? Se você vai nos expulsar, se o Senhor vai nos expulsar, nos manda aquela manada. Jesus pode ir. Por que Jesus permitiu eles irem na manada? Jesus teve um acordo com os demônios? Não. Só para responder para vocês aqui. Jesus permitiu porque aqueles porcos foram criados por judeus na região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Aquelas 10 cidades naquela região eram conhecidas como 10 cidades pagãs. Por que pagãs? Porque eles criavam porcos. Judeu não cria porco.
O porco para a nação judaica é um animal imundo e eles não comiam porcos. Não comiam porcos, não tinha feijoada, não tinha torresmo para eles naquela época. Não tinha, porque era considerado um animal imundo e eles não comiam animal imundo. Então o judeu não criava porcos. Os porcos eram criados para adoração de demônios, de ídolos, de demônios. Então aqueles porcos iriam morrer por causa dos demônios mais tarde ou mais cedo. Então tanto faz. Vocês vão morrer agora, tanto faz. Então Jesus permitiu aqueles porcos caírem no penhasco e morreram todos. E os que cuidavam dos porcos foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera com os endemoniados, e toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram que ele saísse daquela cidade, porque Jesus ia trazer um grande prejuízo para eles, se os porcos morressem daquele jeito, entendeu? Foi por isso que Jesus permitiu. Agora Jesus mostra, através dessa história, que ele tem poder sobre os espíritos maus, ele tem poder sobre os demônios. Ele é o único que pode livrar um homem, ele é o único que pode livrar uma pessoa do poder de Satanás. Então essa é uma história maravilhosa que mostra o poder de Jesus, do Messias, e que ele tem isso até os dias de hoje. Certo? Terminamos aqui o capítulo 9 e a nossa aula de hoje, né? Se der tempo ainda eu vou gravar mais uma aula ainda hoje e tentar postar para vocês, mas essa já é com certeza que já está gravada, certo? Muito bem, vamos orar para terminar aqui. Obrigado pela sua presença e continue estudando a Bíblia. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que participou da aula e que o Senhor possa nos abençoar, possamos aprender cada vez mais a respeito do Senhor. Muito obrigado, Senhor, dá a tua bênção sobre cada um aqui. É a oração que fazemos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo no coração de cada um. Tchau.